Oi pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso de AutoCAD. E na aula de hoje a gente vai ver um comando chamado mirror, ou espelhar. Como o comando já diz, ele serve para criar uma cópia espelhada, certo? Então eu tenho aqui dois objetos, né, de tamanhos aleatórios, um círculo e um retângulo, que eu já ensinei a fazer nas outras aulas. E a gente vai aprender agora a espelhar esses objetos. No AutoCAD, para você usar o comando espelhar, você tem que ter sempre um eixo. Você sempre vai espelhar a partir de um eixo. Nesse caso aqui, eu vou usar uma linha como eixo, tá? Então, eu vou selecionar os dois objetos, certo? Vou chamar o comando, ele está bem aqui, ó, do lado direito. É o terceiro ícone, é o mirror, certo? Para quem está com o AutoCAD em português, é o ESP, tá? E aqui no AutoCAD em inglês é um MI, certo? Então, eu já selecionei os dois objetos e chamei o comando. No AutoCAD vocês sabem, né, que tanto faz eu selecionar o objeto e chamar o comando, ou chamar o comando e selecionar o objeto, dá no mesmo. Então, eu selecionei o objeto, chamei o comando, ele está pedindo para eu especificar meu eixo de espelhamento, meu eixo base. E meu eixo base aqui é a minha linha, então eu vou selecionar algum ponto dessa linha, tá? Eu vou pegar aqui na base, eu poderia selecionar o meio da linha, a outra extremidade da linha, eu vou selecionar aqui a minha base. Então eu clico aqui, direciono o cursor para cima, tá? Que eu vou espelhar nesse sentido. Se eu direcionar o cursor para o lado, eu vou espelhar para baixo, que não é o que eu quero fazer. Eu quero espelhar para cima, tá? Então eu vou colocar o mouse para cima, tá? Meu cursor para cima. Clico em algum ponto aqui nesse sentido, tá? É ideal que quando você for usar esse comando, você até desligue o Snap do AutoCAD. Porque o Snap, lembra que o Snap, ele tá aqui, que ele é responsável por sempre dar o final, o meio e o começo de um ponto. O Snap, nesse comando aqui, ele atrapalha, porque pode ser que ele selecione esse ponto aqui ou qualquer outro ponto de alguma outra coisa que tiver no desenho e seu espelhamento saia errado. Então, eu sempre recomendo desligar o Snap nesse momento. Para desligar, F3, tá? Desliguei. E eu seleciono algum ponto, né? Sempre o cursor aqui para cima, né? Seleciono um ponto aqui, distante, um pouco distante do meu desenho. Clico com o esquerdo do mouse, ele pergunta se eu quero manter os dois objetos, ou seja, o objeto original e o espelhamento. Eu dou Enter confirmando isso. Então aqui eu tenho os dois objetos, o anterior e o novo já espelhado, certo? Se eu quisesse espelhar para esse sentido aqui, eu podia fazer uma linha aqui, tá? Que essa linha me servir como base, como eixo. Essa linha aqui é meu eixo, ou seja, esses objetos eles estão espelhados à mesma distância a partir do eixo, tá? A mesma distância que eu tenho aqui, eu vou ter aqui, certo? Então eu vou usar agora essa linha nesse sentido como eixo. Seleciono meu objeto, chamo meu comando, Enter, especifico qualquer ponto dessa linha de base. Agora eu volto a ligar o Snap, porque eu preciso pegar um ponto dessa linha, né? O Snap desligado não vou conseguir pegar ponto nenhum, então ligo ele com F3, seleciono um ponto, posso desligar, desliguei, um ponto distante aqui, ó, certo? Cliquei, ele está me perguntando se eu quero manter, digo que sim, Enter, certo? Ou seja, ele acabou de espelhar esse objeto usando essa linha aqui como base. Então o mirror é bem simples, vai usar em alguns casos sim na planta baixa, quando a gente for começar a desenhar lá a nossa planta, tá? A gente vai usar bastante. É um comando bem simples mesmo de usar. Você só precisa sempre lembrar que você tem que ter um eixo, você tem que ter uma linha de base, certo? Para poder usar. O próximo comando que a gente vai ver rapidinho é rotacionar, tá? Que eu já falei um pouco de mover, copiar, mas não tinha falado ainda de rotacionar. Então a gente vai ver agora como rotacionar o objeto. Também é um comando bem simples. Eu vou pegar esse meu retângulo, vou mover, né? A gente já viu como mover um objeto, certo? Vou selecionar aqui meu objeto e vou chamar o comando, que é o Rotate. Ele está bem aqui embaixo de mover, tá? O atalho dele é o RO, Enter. Ele pede para especificar um ponto base. Como eu falei, sempre olhe para a barra de comando que ela vai te direcionar. Então ele vai pedir para especificar um ponto base. Eu vou clicar aqui, meu Snap está desligado, vou ligar. Como é que eu sei que ele está desligado? Porque eu estou passando o mouse em cima do meu endpoint e não está aparecendo. Então
sei que meu snap está desligado. Então eu pressiono meu F3, volto a ligar ele, ó, já apareceu. Então eu vou pegar esse ponto aqui, ó, do meu retângulo, e quando eu pego esse ponto que eu mexo com o cursor do mouse, ele já me dá as opções de rotação, porque ele está dando as opções sempre retas, porque meu orto tá ligado. Lembra que o orto sempre deixa o cursor reto, então meu orto tá ligado. Se eu desligar o orto no F8, ó, vocês vão conseguir ver que ele está rotacionando a qualquer ângulo, certo? Mas se eu quiser que ele rotacione a 90 graus, eu ligo o orto, e se eu direciono meu cursor, se eu direcionar meu cursor para baixo, ele vai rotacionar nesse sentido que ele está mostrando. Se eu colocar meu cursor para a esquerda, ele vai rotacionar dessa forma. Se eu colocar meu cursor para a direita, ele não vai rotacionar, ele vai manter a posição original, certo? Então você pode rotacionar usando só o mouse, né? Dando a direção apenas com o mouse, ou você pode desligar o F8 e rotacionar ao ângulo que você quiser, ou você ainda pode dar um ângulo. Vamos supor que eu quero rotacionar 25 graus. Digito o ângulo, dou Enter. Ele fez uma rotação a partir do ponto base 25 graus, certo? Vou dar um Ctrl Z para voltar. Voltei. Vou selecionar novamente, RO, Enter, especifica um ponto, posso pegar qualquer ponto, o snap está desligado, vou ligar, liguei, o orto está ligado, certo? Acabei de desligar, porque eu fico livre com o meu cursor para rotacionar como eu quiser, certo? E vou rotacionar a 90 graus, então digito 90, Enter. Acabei de fazer a rotação a 90 graus, certo? Então é bem simples, chama o comando, especifica o ponto base e gera a rotação, tá? Essa rotação pode ser aleatória, tá? Ou pode ter um ângulo já parametrizado, né? Normalmente a gente já trabalha com ângulos parametrizados, por quê? Porque a gente está desenhando a planta, a gente já sabe que quer rotacionar um móvel a 45, a 90 graus, tá? Então é um comando bem simples também de utilizar, tá bom? Só fica um pouco atento se o snap está ligado, se está desligado, se o orto está ligado, se está desligado, porque dependendo do que você quiser fazer, pode te atrapalhar, tá? Então, só se ligar aí nesses dois comandos, até porque vocês vão notar que conforme o tempo, né, vocês vão ligar e desligar o orto e o snap o tempo inteiro, tá bom? Então, é isso, pessoal, por hoje é só. Nossa próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre escalonar objetos, tá? Dar fator de escala em alguns objetos. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.